Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. O meu nome é Álvaro Samagaio, sou o vosso host e como devem estar a adivinhar, como eu disse no episódio anterior, este episódio vai ser diferente, vai ser especial. Vamos ter um convidado, não vai ser o esquema normal de update sobre notícias. Vou guardar esses updates que tenho aqui anotados, algumas coisas que até foram acontecendo esta semana, para um episódio que vou lançar na segunda-feira, dia 9, e depois a seguir voltamos à programação habitual a partir de dia 11. Portanto, este sai nesta quarta-feira, dia 4, depois temos dia 9 com o que aconteceu esta semana e dia 11, o habitual, provavelmente até com as coisas que vão acontecer no evento da Apple. Mas passando então a este episódio, porque que é diferente? Eu queria fazer um episódio especial para o episódio 25. Temporizei um bocadinho mal as coisas, mas é isso, vai sair agora no episódio 26. De qualquer forma, o que é o episódio? Eu já queria fazer isto também há algum tempo, então convidei alguém que eu achava que conseguia comunicar bem as ideias sobre inteligência artificial. Basicamente, isto é um episódio totalmente sobre inteligência artificial. Não é muito técnico, esse era o objetivo logo desde o início, era tentarmos comunicar isto de uma forma que fosse mais simples, desde a parte histórica, ou seja, algum contexto histórico de como é que estas coisas foram acontecendo, até uma parte ligeiramente mais técnica, mas sem entrar em muita matemática. Portanto, malta que não é de engenharias pode continuar a ouvir, acho que até vai gostar, porque era exatamente esse o objetivo. Então convidei o Ivo Bernardo, que é partner e data scientist, ou seja, ainda tem algumas mãos na massa na Dare Data Engineering, que é uma empresa de consultoria que aplica AI para desenvolver soluções para os seus clientes, mas para além disso também é professor na Nova sobre estes temas, além de dar outros cursos online, etc. Ou seja, é uma pessoa que tem o conhecimento técnico, mas também é capaz de o comunicar de uma forma muito simples, e é isso que vocês vão ver agora durante o episódio. Acho que a conversa ficou super interessante. Acho que vai ser um episódio que malta que não teve formação, digamos, não é bem oficial, formação formal nesta área, portanto que não tiraram cursos relacionados com isso, acho que vai usar bastante, ou pode vir a usar bastante, um episódio daqueles para voltar a ouvir daqui a uns meses, para relembrar alguns termos e algumas coisas que se vão aprendendo, porque acho que é importante pelo menos perceber-se a linguagem, de onde é que esta tecnologia veio, como é que surgiu, em que fase é que estamos face ao que já existiu, o que é que vem daqui para a frente. Também abordamos um bocadinho isso, que trabalhos é que vão desaparecer, ou na opinião do Ivo neste caso, que trabalhos é que vão mais rapidamente desaparecer, ou pelo menos ficarem ameaçados por estas tecnologias que aí vêm. E muitas coisas que são AI, ou que têm AI, que se calhar vocês nem sabem, e que portanto agora já podemos falar todos a mesma língua, entre aspas, porque também sinto que se calhar há aqui alguns temas que eu falo no podcast e que, se tivermos um contexto base sobre como é que funcionam estas tecnologias, passam a ser muito mais fáceis de compreender, e podemos passar a discussão até para um plano mais fundo, mais desenvolvido. Mas pronto, é isso, espero que gostem. Foi um episódio que eu gostei bastante de gravar, um bocadinho diferente até do que faço em Founder Tales, porque em Founder Tales é muito sobre como é que é a empresa, como é que surgiu, que problemas é que resolvem, etc. E aqui foi mesmo uma coisa, quase uma aula online, tirando a parte secante, portanto foi uma conversa mesmo tranquila e descontraída, e que, lá está, como eu disse, eu acho que isto vai servir vai ser muito partilhado, ou pelo menos espero que seja, espero que ajudem nisso também, para chegar a mais pessoas, como um crash course de inteligência artificial, tudo o que precisam de saber, desde o contexto histórico até aos modelos mais avançados, para pronto, próxima vez que falarem sobre isto, já terem algum conhecimento e terem algum background por trás, para não dizerem asneiras, não é? Que é o mais importante. Como sempre, já sabem, se estão a gostar, se isto vos está a trazer valor, subscrevam, é a melhor maneira de ajudar, é gratuito. Deixem comentários, deixem gostos, deixem reviews, que a malta está a deixar reviews em força, o que é bom. E se virem que isto efetivamente já vos ajudou até no trabalho, ou em
terem uma discussão com alguém e ganharem uma discussão, se isto vos der imenso prazer, considerem deixarem uma doação, tem aí o link para a Donor Box, e vamos para o episódio, vamos para a conversa. Este episódio é diferente. Hoje temos pela primeira vez um convidado aqui em Shutdown. O primeiro convidado é o Ivo Bernardo, que é partner na Dare Data, que é, acho que se pode chamar, uma consultora de inteligência artificial e, portanto, que aplica inteligência artificial aos projetos dos seus clientes e resolve problemas com inteligência artificial, mas para além de ser partner, também é data scientist. Ou seja, está por dentro dos meandros destas tecnologias. E eu desafiei o Ivo a virmos aqui meia horinha, 40 minutos, falar um bocadinho sobre o que é AI, principalmente esta última onda que tem aparecido agora desde 2022 com o ChatGPT e que pôs a AI efetivamente nas bocas do mundo, mas a AI é uma coisa muito mais antiga do que o que se vê se calhar há 5 ou 10 anos, não é? Começou ali por volta dos anos 50 com um professor que se chamava Alan Turing, não é? E que fez até um teste muito conhecido que diz se uma máquina é inteligente ou não, e a AI muitas vezes é misturada com outros dois conceitos que até falamos aqui em off, que é machine learning e data science, não é? Usam-se todos de forma, ou seja, sem critério, mas eles são diferentes. E se calhar, sim. Ivo, assim para começar, qual é que é a diferença entre eles? Ok, obrigado Álvaro e obrigado pelo convite também que me fizeste, é um gosto estar aqui, eu sou também um apaixonado por estes tópicos de AI, de Machine Learning e principalmente apaixonado para trazer ou por trazer estes tópicos de uma forma mais simples e portanto dar-te também os parabéns pelo podcast e pelo projeto o Shutdown, acho que está muito fixe e é um espaço muito preciso porque esta interseção entre tecnologia e mais negócio ou mais... vou chamar até um bocadinho que tu fazes também parte de sociedade, ou seja, a interseção entre tecnologia e sociedade é extremamente importante e vai ser ainda mais importante no futuro, portanto, parabéns pelo projeto. Obrigado. E agradecer-te outra vez por estar aqui. Passando para responder, eu vou tentar fazer o melhor que consigo enquanto Data Scientist, eu neste momento, como qualquer gestor, já estou enviesado e como qualquer gestor também já estou a sair, para mim é mais útil, ou não é para mim, é para a empresa é mais útil que eu saia da área técnica e pense na estratégia do que propriamente na área técnica, mas felizmente, como também mantenho muito contacto ainda com o terreno e portanto pessoas muito boas a trabalhar comigo, que conseguimos quase fazer essa interface deles me fazerem digest daquilo que é a evolução e de manter também uma posição de professor universitário, conseguindo estar muito ligado a estas áreas tecnicamente, o que é ótimo, que me dá aqui uma perspectiva ótima. E ainda a tua pergunta, Data Science, Machine Learning e AI, isto já existe há muito tempo, a verdade é essa. Eu quando comecei, entrei nesta área, ainda se chamava Data Mining, portanto parece que já foi outro nome há séculos, e é interessante porque foi um nome que não vingou, achava-se que o nome Data Mining ia vingar e não vingou, é uma coisa super interessante. Nós achávamos, por exemplo, na nova IMS onde eu dou aulas, que estatística e gestão de informação, ou gestão de informação era um nome até que ia vingar, e não vingou esses nomes, ou seja, estas técnicas já existem há imenso tempo, simplesmente vão sendo rebranded, e acho que agora em AI foi o que pegou, e é aquele que pegou melhor e que também tem uma sigla que soa bem, portanto. Tem, aí é sexy e assustador ao mesmo tempo. É sexy e assustador ao mesmo tempo, dá para os dois lados, dá para ficar com medo e dá para ficar desentusiasmado. Então, a gestão de informação e data mining é um bocadinho. As pessoas ficam um bocado, não é assim tão sexy. Mas esta área de facto já existe há muito tempo, estas tecnologias e estas técnicas que agora estamos a estudar já existem há muito tempo. Eu diferenciava AI, Machine Learning e Data Science da seguinte forma. AI, eu acredito e acho que são, ou seja, é a nossa capacidade de construir sistemas não orgânicos que são
capazes de tomar decisões de forma autónoma, não são programados de Uhum. forma explícita. Há sempre aquela conclusão entre, ou a diferença entre a engenharia de software, nós programamos uma determinada regra para chegar a um determinado resultado. E em AI, nos sistemas de AI, o que nós tentamos programar não são as regras, mas tentar que o sistema descubra os padrões por si só, portanto, não é explicitamente programado. E Exato. em AI, no fundo, é esta capacidade de sistemas não orgânicos, não de carne e osso como nós, mas que conseguem fazer estas tarefas de aprendizagem, de utilização dos dados e da informação de uma forma a tomar decisões, no fundo, de forma autónoma. Portanto, Ok. isto são os sistemas Imagina, de AI. em que áreas é que isto já existe? Ou seja, quando eu estive a fazer aqui o meu guiãozinho para preparar o episódio, a definição que eles tinham até num dos sites que eu encontrei era o que tu disseste. Basicamente era como é que um sistema percepciona o mundo e depois toma decisões sobre ele. E eles tinham exemplos de coisas que são inteligência artificial, portanto algoritmos que são inteligência artificial, mas que nós já nem chamamos de inteligência artificial. Tipo Exato. sistemas de recomendação como aqueles que nos recomendam os filmes na Netflix. Ou seja, Exato. isso tudo, no fundo, é deixar a máquina tomar decisões com base em dados que leu atrás e que percebeu Sim. para a frente. Ou seja, não precisa de ser mega avançados e fazerem coisas tipo o ChatGPT que parece magia, não é? Não. E posso dar até aqui um exemplo. Por exemplo, para mim, isso é AI no sentido em que ninguém está explicitamente a programar. O Álvaro entrou na Netflix e deve Exato. receber o filme Harry Potter e o Cálice do Fogo porque viu os últimos 3 filmes do Harry Potter e está lá uma regra Exato. especificamente. Não. Possivelmente o sistema teve que inferir esta regra. E eu acho que esta palavra, a inferência, é que de facto faz um sistema de AI. E um sistema, por exemplo, extremamente antigo, que é um sistema de AI. Sistemas de decisão de crédito são sistemas de AI, muitas vezes. Ou seja, Ok. nós temos algoritmos programados para prever o risco de uma pessoa e esse risco é um sistema de AI, no fundo, porque aqueles algoritmos aprendem com base no incumprimento histórico das pessoas, mas felizmente não existe o caso de o Álvaro ou o Ivo vai pedir um crédito e está lá uma regra a dizer se por acaso for o contribuinte X com este nome Ivo Bernardo não leva crédito, não está, ou seja, possivelmente são as minhas características que foram aprendidas por um algoritmo, isso continua a ser um sistema de AI. Agora, dentro do AI é que existem cada vez mais ramificações que são novas e diferentes das tradicionais da AI. Isto que acabámos de descrever, sistemas de recomendação, sistemas de decisão de crédito, são sistemas de machine learning tradicionais. Portanto, são sistemas de machine learning com dados tabulares, que lidam com dados em formato row e column, ou seja, de registro e Exatamente. coluna. Portanto, esses são os formatos mais tradicionais que esta área de machine learning já trabalha há muito tempo. Agora começamos Ok. a ver machine learning que trabalha com outro tipo de dados, por exemplo, visão, linguagem, e esses sistemas de machine learning já começam a extravasar um bocadinho aquilo que são os casos tradicionais da AI. O que é machine learning com AI? Porque é que eu fiz aqui esta troca dos dois termos que apareceu aqui Exato. derrompante, não é? Porque machine learning, para mim, é a parte cerebral da AI. O professor com quem eu dou na aulas na Nova, e pá, acho que ele explica sempre muito bem estes tópicos, ele tem uma excelente definição que é a parte de machine learning é de facto o cérebro destes sistemas autónomos. Ou seja, a machine learning é a parte da aprendizagem, é como se fosse o nosso cérebro. Depois temos outras áreas referentes a AI, como por exemplo robótica, ética, depois interação, a robótica tem interação com o mundo também, portanto, isto são áreas que estão dentro da AI, mas que não são machine learning. E estas áreas agora começam a ganhar uma proporção muito maior face àquela que era a proporção de machine learning, porque no passado, quando nós estávamos a tentar montar sistemas não orgânicos que tomassem decisões, toda a gente se focou no cérebro, portanto ficou sem machine learning. Por isso é que os termos Ok. eram tão confusos Sim, 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 sim. até agora. Agora eu acho que começa a ser mais fácil separá-los. Ok. Portanto, Então, vou pegar no que tu disseste, ou seja, machine learning, como o nome diz, e até a tradução do brasileiro, que se calhar a malta já viu por aí, que é a aprendizagem de máquina, não é? exato. Que vê-se muito em português do Brasil. No fundo, Ou é aprendizado, também ensinar é um esse aprendizado. aprendizado, também é um Aprendizado, aprendizado. que também. Aí é mesmo Exatamente. a No levar aos treinos. fundo, é ensinar ou deixar que as máquinas, os computadores, aprendam os padrões ou as regras por eles próprios. E como é que eles aprendem essas regras? Bom, eu vou separar um bocadinho as áreas de visão e Sim, eu acho linguagem, que que se nós já calhar vamos o melhor falar um bocadinho à frente.
O melhor exemplo é Diz, pegar em dados tabulares, ou seja, usar por exemplo, um exemplo que exato. tenha dados tabulares que é mais fácil. Até porque depois na parte de visão e de linguagem vamos falar um bocadinho à frente e tem um modo de aprendizagem um pouco diferente, Uhum, apesar de similar, mas diferente. Nos tradicionais, eu vou pegar no exemplo mais básico, que acho que são os algoritmos de arte de decisão, para mim são aqueles mais simples de explicar, que é de subdividir um conjunto de dados e de exemplos e tomar decisões com base em médias desses exemplos, não é mais do que isto. Se nós tivéssemos um uhum, computador a querer determinar, por exemplo, a altura média da população europeia por país, o que iria fazer este algoritmo era subdividir pelo país que a pessoa nasceu e dizer eu não vou dar a mesma média de altura a toda a gente na Europa, pá, porque eu olho que os países acima de uma determinada linha, eu agora confundo sempre se é latitude ou longitude, mas não me vou atirar, é um deles, também não acima, vou arriscar. acima de um deles, ou seja, naquela que está paralela ao Equador, vamos dizer assim, Exatamente. naquela que está paralela ao Equador, o que acontece é, a partir do momento em que começamos a subir nessa linha, eu vejo que a altura média das pessoas começa a ser mais alta. Portanto, eu vou usar esta Uhum, variável como uma variável importante para tomar esta decisão. Se me aparecer aqui um indivíduo que eu não conheço de lado nenhum e que tenho que adivinhar, de alguma forma, qual é que é a altura média dele, eu olho para esta variável de onde é que ele nasceu, da latitude ou longitude de onde ele nasceu, e vou tomar a decisão com base nisso. Portanto, vou aprender com base nisso. Agora, o que é necessário para isto acontecer? Muitos dados, dados com qualidade, isto é outro tópico, pois não se fala muito, porque esses uhum. dados são muito importantes. Dar dados importantes, dar dados com confiança a estes algoritmos é muito importante. Uma árvore de decisão faz basicamente regras if, else, não faz mais nada. E é um algoritmo Mas de machine learning típico, que é. Depois e temos aprende outros essas regras algoritmos mais sozinha. complexos. E aprende essas regras sozinho, vai aprender qual é que é a subdivisão. Depois há várias coisas que nós temos de fazer com estes algoritmos para os fazer aprender melhor. Mas Uhum, basicamente queremos que este algoritmo aprenda a subdivisão, onde é que eu vou fazer o determinado corte da linha paralela ao Equador para considerar que alguém é mais alto ou mais baixo, ou que a sua ok. probabilidade é de ser mais alto ou mais baixo. E também introduzi agora aqui a palavra probabilidade, porque muitos dos algoritmos tradicionais estão baseados em estatística, no fundo, ou seja, Uhum, têm como seu core a área estatística, que é a área de tomar decisão com base em amostras, basicamente. exato. E este é um dos muitos algoritmos tradicionais que existem. Depois apareceu um que veio revolucionar muito o mundo do machine learning tradicional, que foram as redes neuronais. Isso há um mundo antes e um mundo depois das redes neuronais, principalmente porque nos modelos tradicionais era necessário que os humanos dessem as features, ou seja, as variáveis específicas aos algoritmos, que Uhum. nas redes neuronais elas conseguem descobrir isso sozinhas. Por exemplo, dando-te um exemplo, se Se nós calhar tivermos. antes de dar Diz, o diz, desculpa, exemplo, desculpa. vou fazer aqui um à parte, que é dar um Bora, bocadinho de enquadramento histórico sobre isso e depois voltamos ao exemplo. bora, Portanto, ok, ótimo. há os modelos mais estatísticos e probabilísticos, como é o caso das árvores de decisão, regressões, que no fundo pegam num conjunto de dados, muitos deles tabulares, ou seja, dados em formato de tabela, olham para as várias variáveis. Vou dar um exemplo aqui. Lá está, quero saber, por exemplo, se uma casa, qual é que é o preço de uma casa. Eu vou olhar para as características da casa, é um T1, número de quartos, número de casas de banho, área, localização, olha para estas variáveis, atribui, toma decisões. Portanto, casas, por exemplo, no Porto vão ser mais caras do que casas no interior. Portanto, vai construindo estas regras e tenta separar o que são, ou separar aqueles dados da maneira que diminua o erro face aos dados que nós lhe demos. E depois, quando há um input de um dado novo, ou seja, eu treinei o modelo, e é isto que se chama treinar, por isso é que queria fazer aqui esta Exatamente. parte. Portanto, eu treinei o modelo, afinei os parâmetros, os pesos do modelo. Agora, quando eu lhe der uma casa que não estava no meu set, no meu conjunto de casas originais, ele vai olhar para os parâmetros e vai tentar fazer uma previsão que esperamos que esteja o mais certo possível. E isto é Exatamente. como funcionam estes modelos mais estatísticos e probabilísticos. O que aconteceu por volta dos anos 60, aliás, final dos anos 50, início dos anos 60, foi um modelo que já é mais baseado num neurónio, que é o perceptron, que no fundo é como se fosse um neurónio que é bombardeado com estes dados e que vai aprender quais é que são os mais importantes. Ou seja, a área da casa vai ser mais importante, por exemplo, que se calhar a localização, que vai ser mais importante que o número de quartos, e ele vai depois atribuir pesos diferentes a cada uma destas variáveis e vai tomar uma decisão no final. Depois houve um arrefecimento do investimento nesta área porque não deu resultados assim tão bons,
Isto muito porque a tecnologia na altura não permitia treinar estes modelos que eram um bocadinho mais intensos em termos de requisitos, e voltaram mais por volta dos anos 90, modelos mais avançados com mais camadas, ou seja, pensando neste paralelismo com o cérebro, mais camadas de neurónios a interagir umas com as outras, e aqui sim entra aquilo que tu ias falar, que era a questão de o feature engineering. Portanto, eu tenho este dataset de casas, eles têm as características todas que eu já disse, mas estas características vou ter de ser eu, se calhar o data scientist, não é? A criá-las, e depois, se quiser relacionar, por exemplo, o número de quartos por metro quadrado, tenho de ser eu a calcular estas variáveis, e tenho de ser eu a perceber que isso pode ser uma variável interessante para o modelo aprender. Mas aqui, com estes modelos de Artificial Neural Networks, portanto redes neuronais artificiais, já não é assim. Agora elas conseguem aprender de outra forma, não é? Sim, exatamente. Explicaste muito bem. Há um reparo à tua explicação que eu vou acrescentar, que foi quando dissemos que o peso, ou seja, os algoritmos tradicionais já aprendem pesos para as variáveis também. O que é que eles não conseguem aprender? São interações entre as variáveis. É uma diferença, que é, por exemplo, uma regressão linear já consegue dar um peso grande a uma variável face à outra. E consegue descobrir esse peso. No limite, a regressão linear é um dos algoritmos mais antigos que existem de machine learning. Uma regressão consegue atribuir os pesos, aliás, parte do objetivo das regressões é dar estes pesos. Exato. Uma rede neuronal o que consegue fazer é descobrir interações, pegando no exemplo das casas que tu deste, e muito bem, que é um excelente exemplo. Uma rede neuronal o que consegue dizer dentro do Porto há diversas interações entre os metros quadrados que não existem fora do Porto, por exemplo. Ou seja, que não são óbvios, não é? E que não são óbvios, e que nós teríamos que os criar, nós enquanto seres humanos teríamos que os criar manualmente para ele descobrir. Outro exemplo muito simples que eu gosto de dar é os algoritmos tradicionais, eles não conhecem grande coisa de bom senso, eles não têm muito bom senso. As redes neuronais também não, mas conseguem encontrar o bom senso sem chamar a bom senso. Por exemplo, quando nós estamos a definir se alguém tem uma probabilidade de incumprir com crédito, nós, enquanto seres humanos, quando recebemos duas coisas em que dizemos assim, olha, este é o rendimento da pessoa, a pessoa vai pedir 1000 euros, o rendimento dela são 1500 e ela já tem 500 euros em crédito. Para um algoritmo tradicional, se nós só dermos rendimento e créditos atuais, o algoritmo não vai conseguir relacionar as duas coisas muito bem. Vai sempre relacioná-las de forma como variáveis diferentes, independentes. Nós, enquanto seres humanos, a olhar para aquilo, a primeira coisa que nós fazemos é aumentar ou tirar ao rendimento da pessoa atual os créditos que ela já tem. E fazemos essa conta automaticamente na nossa cabeça. E as redes neuronais são capazes de fazer esta interação. Que é uma coisa, ou seja, que não necessitam que eu como pessoa que está a desenvolver o modelo, me lembre de calcular uma coluna nova. Portanto, eu tenho essas duas colunas, uma coluna nova com esses dados, que é a subtração de um face ao outro, não é? Exatamente. Que é preciso o expertise de negócio. E neste caso, por exemplo, em que é crédito, é mais fácil perceber as interações. Agora, se estivermos a falar de detectar cancro em genes, que são milhares e milhões de colunas, aí já é um bocadinho mais difícil perceber as interações. Sim. E daí o poder deste algoritmo das redes neuronais. Mas até agora só estamos a falar em dados tabulares, portanto dados que podem ser representados numa tabela. Mas isto também veio desbloquear uma série de novas aplicações por dois motivos. Um, pela própria arquitetura destas redes, que lá está, vai buscar as características ou as features de maneira automática, sem nós damos só os dados de input básicos e a rede depois aprende essas interações. E também porque por volta dos anos 70, 80 apareceu a internet e de repente tivemos acesso a milhões de linhas de dados e de novas informações e de dados a serem criados pelas pessoas, para além da computação cloud, que é um bocadinho a seguir, mas que também veio desbloquear muito poder computacional para calcular, para criarmos estas redes cada vez mais poderosas, não é? E estes parâmetros, quando se fala destes pesos das redes neuronais, ou seja, as interações entre os diferentes neurónios, e aqui entre aspas, quando se fala, por exemplo, quando sai um modelo novo da OpenAI, dizem que tem 8 bilhões de parâmetros. São
são estes parâmetros que eles estão a falar, ou seja, eles exatamente. treinaram 8 bilhões de numerozinhos que interagem uns com os outros para identificar quais é que são as coisas mais importantes. Mas voltando àquilo que eu estava a dizer, ou seja, isto veio desbloquear novas maneiras de utilizar, ou melhor, novos formatos, novos dados que podemos usar na inteligência artificial, nomeadamente as imagens, porque antigamente, pelo menos a experiência que eu tive na faculdade, nós tínhamos de extrair features das imagens, que podia ser a cor média ou o desvio padrão entre o pixel mais escuro e o pixel mais claro, coisas deste género que não são muito representativas do que está dentro da imagem, e estas redes vieram desbloquear uma maneira nova de olharmos para isto, não é? Exatamente. E chegaste sempre, possivelmente na tua experiência, chegavas sempre a um platô, ali um limite, não é, de performance, porque não dava para extrair mais dos modelos tradicionais. Exatamente. Para este tipo de dados. E toda a gente sofreu isso. Outro exemplo onde isto sofreu foi na linguagem também, ou seja, tanto a linguagem e a visão tiveram os mesmos problemas e foram ambos resolvidos com redes neuronais. Depois as redes neuronais tomaram caminhos diferentes, porque as redes neuronais são quase como blocos de Lego, digamos assim, ou seja, nós temos várias camadas na rede neuronal, camadas desses neurónios, podemos pôr neurónios de um género, neurónios de outro, basicamente cada neurónio tem uma operação matemática, mas um exemplo para resolver problemas de visão, há uma série de neurónios que tenta simular a forma como a nossa visão funciona, a nível de foco, de funil de visão, de contraste entre cor, que são basicamente as Convolutional Neural Networks, é um tipo de rede neuronal. E depois nós podemos pôr estes blocos de rede neuronal num sítio, a seguir fazer uma rede neuronal normal, a seguir esta rede neuronal, e magicamente percebeu-se que isto começou a resultar. Esta é a parte da magia que as pessoas ficaram absolutamente maravilhadas. Sim. O primeiro caso desta explosão de CNNs, portanto de Convolutional Neural Networks, foi a AlexNet, que resolveu o problema do ImageNet, que era uma base de dados gigantesca de imagens para classificar, ou seja, tinha uma imagem de um cão, uma imagem de uma pessoa, uma imagem de um carro, e a rede neuronal tinha de conseguir olhar para a imagem e dizer o que era. E a rede neuronal não, as equipas que estavam a tentar resolver o problema, aquilo era uma competição anual. E esta AlexNet, que foi a primeira assim com relevância e que criou algum hype na altura, isto foi em 2012, foi uma rede neuronal convolucional que conseguiu olhar para as imagens de uma maneira diferente e aumentar tipo 15 pontos percentuais face ao score que as outras tinham tido, e portanto foi uma revolução na altura, e isto muito possível pelas placas gráficas da Nvidia, que de repente foi tipo, calma, que isto pode ser usado para treinar modelos de AI, não é só para jogar videojogos. Que são as pás de hoje em dia, não é? Isto hoje em dia, quando se diz, quando todos andam a tentar minerar ouro, vende pás, e hoje em dia as placas da Nvidia e tudo o que seja GPUs da Nvidia são as pás. No fundo, não há forma de dar a volta. Exatamente. E em linguagem tiveste exatamente o mesmo com o Word2Vec. Quando apareceu o Word2Vec, que foi a primeira forma que tu tiveste de representar palavras num conceito matemático que representasse a sua essência da palavra. Porque antes foi tudo muito tradicional, ou seja, era tudo... Lá está, quando usávamos os algoritmos de linguagem natural, os algoritmos de machine learning tradicional para modelos de linguagem, eram sempre muito, muito burros. Não dava hipótese. Eles repetiam-se. Basicamente, era um chat GPT que repetia a mesma frase. E não conseguias sair dali, porque o que as pessoas faziam era tipo, eu acho que a linguagem deve ser modelada com base nas palavras que eu tenho anteriormente. Se eu estiver a dizer, o gato está deitado toda a gente neste podcast, neste momento, está a pensar em várias palavras que vão encaixar a seguir ou pode ser na cama, no sofá, por acaso isso portanto, só pode ser na cama ou na mesa, ou na janela, exatamente, e toda a gente faz esta alocação quase de probabilidades, mas a linguagem não é assim tão simples, porque eu posso estar a dizer, por exemplo, o meu gato, ele gosta muito de rebolar aqui na caixa, olha, e por acaso ele agora vai comer, e já agora ele está deitado na cama também. Eu já parti a frase toda, não é? Eu já referi o gato lá atrás, e portanto já não tem nada a ver com aquilo que eu acabei de dizer, muito próximo da frase. E os primeiros algoritmos de linguagem eram todos só com base em janelas de o que é que se disse atrás. E isso foi muito difícil de quebrar até aparecer o Word2Vec. Desculpa disso.
O que eu ia dizer era, esses algoritmos muitas vezes eram algoritmos quase só de frequência probabilística, ou seja, estas palavras aparecem juntas muitas vezes, portanto devem aparecer juntas mais vezes para a frente quando eu for tentar prever o que é que tu estás a dizer. E não houvesse a representação matemática do que é uma palavra, porque os computadores funcionam com matemática, não é? Os zeros e uns é matemática, com funções matemáticas muito básicas, e depois fazem lá as suas contas nos transistores. Mas era preciso passar do texto, que tem uma variabilidade e tem características semânticas muito vou-me repetir, características no fundo que os dados não têm, ou seja, os números são óbvios e são o que são, não é? Um texto vai ter, um dos casos que tu disseste aí é a pronominalização, portanto, ele, o gato, depois ele, e é preciso perceber a quem é que se está a fazer referência, e era um dos grandes problemas dos modelos mais antigos de texto. E depois tem um certo contexto que vem de trás também, mas que pode não vir totalmente de trás, ou seja, há coisas que não interessam naquilo que eu disse para trás, e também tem alguma ambiguidade, porque a linguagem é naturalmente ambígua, existem metáforas, existem uma série de coisas que depois os modelos que não olhavam para isto da forma que estes novos olham, que já vamos explicar, não conseguiam resolver. Mas então como é que isto foi resolvido? O que era o Word2Vec? Se calhar antes passámos para estes mais avançados. Sim. É isso, o Word2Vec foi uma ideia absolutamente revolucionária, trouxe, lá está, como tu disseste muito bem, os computadores, eu vou agora ter cuidado a dizer isto, mas os computadores com linguagem são muito burros, ou seja, são mesmo, porque eu tenho de ver, se um dia eles dominarem isto, espero que nunca vejam o teu podcast, senão eu sou o primeiro a ir, mas é melhor ter cuidado. Mas, por exemplo, para um computador, a palavra banana escrita com capital, portanto com a primeira letra em maiúscula, e banana com todas as letras em minúsculas, não é igual, porque ela não é guardada da mesma forma na memória do computador. Portanto, cada caractere tem o seu código diferente, neste caso. Exatamente, cada caractere tem o seu código diferente. Mas para nós, enquanto humanos, ler banana de uma forma ou de outra, a imagem de uma banana vem-nos à cabeça imediatamente. Portanto, ou de qualquer outra. E se nos aparecer a palavra maçã, não é por maçã ter letras e completamente diferentes, tirando os As de banana, que para nós não é uma fruta e não a englobamos no mesmo chapéu. Então, o Word2Vec foi um algoritmo super simples a usar redes neuronais que fazia o seguinte: eu tenho um contexto e vou tentar prever a palavra do meio deste contexto. Por exemplo, eu comi a banana hoje à tarde, portanto eu vou tentar prever a palavra banana com base no eu comi à tarde, ou eu comi hoje à tarde, vou tentar prever a palavra banana. E por incrível que pareça, quando eu faço um algoritmo que tenta prever com uma rede neuronal a palavra central, o que acontece é que os pesos que eu guardo são a representação da palavra banana, o que é absolutamente extraordinário. Extraordinário, ainda mais extraordinário, quando fizermos os cálculos matemáticos destes pesos. Vamos imaginar que estes pesos do género, ok, a palavra hoje tem um peso 0,6 para a palavra banana, por exemplo. Vamos imaginar que eu guardo estes pesos para a quantidade de palavras que existe na língua inglesa relativas à palavra banana. O que, incrível que pareça, é que estes pesos que eu guardei para a palavra banana são super similares aos pesos que eu vou guardar para a palavra maçã e para a palavra laranja, e muito diferentes dos pesos que eu vou guardar para a palavra estrada e para a palavra carro. Ou seja, espero que ninguém coma carros, portanto, mas basicamente isto é extraordinário. Ainda mais extraordinário é que depois, quando tu fazes cálculos com estes vetores, tu vais parar a sítios que fazem sentido. Por exemplo, um dos cálculos mais famosos do Word2Vec eu acho que é homem mais... Não, desculpa, é mulher mais homem, rei menos homem. E vai dar rainha, vai dar o vetor de rainha. Isso é extraordinário, foi uma coisa absolutamente... Toda a gente ficou a olhar para aquilo. E foi o começo daquilo onde nós estamos. Ou seja, o que tu estás a dizer no fundo é que esse algoritmo que fazia era passar conceitos reais, textuais, para um vetor matemático que o represente. E portanto nós podemos representar banana como sendo um vetor com, vou dizer, 5 números, claro que é muito mais, mas 5 números que era 1, 5, 7, 2, 23, 4. Pronto, e isto Word2Vec original até acho que eram 300, por acaso. Eram 300. Acho que eram 300, não era? Não eram assim tantos, é tipo... Exato. Mas depois acontecia uma coisa, pelo menos quando eu estudei essa parte, acontecia uma coisa que era a grande limitação deste modelo, que já veio resolver muita coisa, e portanto já os primeiros chatbots, se calhar na altura, usavam este modelo, que era suficiente para perceberem o conceito, principalmente
se fossem coisas muito nichadas, ou seja, se eu falar só sobre uma área específica, ele vai-me saber responder porque as palavras não vão ter muita ambiguidade, mas se eu usasse isto para aplicações mais genéricas, o que começava a acontecer era que o vetor, vou usar um que é muito óbvio, Apple, numa frase podia ser Apple maçã de comer e noutra frase podia ser Apple a marca de telemóveis e computadores, e o vetor era o mesmo. E, portanto, aí o peso o significado da palavra já se perdia um bocadinho. E outro efeito engraçado, e este se calhar não sei se era assim tão comum, mas pelo menos na área em que eu apliquei, que era a alimentação, era que palavras que eram utilizadas frequentemente juntas em receitas, ou seja, por exemplo, farinha e ovos para fazer bolos, depois acabavam por estar muito próximas em termos vetoriais e em termos nutricionais nem tanto. Isto que é que mostra? Mostra que os dados que eu dou para treinar, que são as receitas, que é onde estas palavras existem, podem ser diferentes da finalidade que eu quero dar aos dados, que no fundo é estudar a nutrição dos ingredientes aqui. E portanto havia aqui um bocadinho esta limitação destes modelos e que havia pessoas a tentar resolver, não é? Na Google. E houve na Google, exatamente. E eu acho que existiram duas coisas para resolvermos esse problema, que ainda não resolvemos totalmente. Se calhar já não temos resultados tão graves, tipo do género eu falar de Apple maçã e aparecer Apple dos computadores, mas o ChatGPT ainda faz coisas desse género. Ainda às vezes certo. O desambiguar ali dele também não é muito forte. Mas eu acho que houve duas coisas que mudaram isso. Um foi simplesmente a nossa capacidade de treinar em muitos mais dados. Portanto, conseguimos dar muitos mais dados ao algoritmo, suficiente para ele perceber que o contexto da Apple, vetor Apple para maçã, pode ser um pouco diferente, ou podemos ir buscar uma área diferente de vetor, com Apple tecnológica. E o que apareceu depois em 2017 foi o outro paper, que foi o Attention Mechanism, que foi absolutamente revolucionário. Attention is all you need, não é? Attention is all you need, é um paper. Eu adoro o nome porque acho que o nome é bold, tipo, à brava. Acho que é super, super. Tipo, toda a gente se lembra. E de facto está a fazer aquilo que prometeu, porque o mecanismo de attention, basicamente, em vez de olhar para as palavras como um todo, o que faz são vários blocos que nós introduzimos dentro das camadas de redes neuronais que têm capacidade de olhar para diferentes partes da frase anteriores, consoante a palavra que tu estás a olhar naquele momento. Portanto, tem um mecanismo de pesos dentro do próprio algoritmo, e o próprio algoritmo é capaz de aprender isso, na forma como o attention mechanism funciona, o que mudou significativamente a forma de trabalhar texto, porque agora não só eu sei que, por exemplo, se eu estiver a falar da maçã, possivelmente eu vou ter aqui outras palavras que vão ser chave atrás que eu vou ter que olhar, se estiver a falar da maçã de fruta, e se eu estiver a falar de Apple, eu possivelmente vou ter coisas de tecnologia logo relacionadas. E o attention mechanism é muito mais forte a perceber isto do que o Word2Vec tradicional. Sim, porque o Word2Vec pressupunha que todas as palavras que rodeavam a palavra-chave, ou seja, a palavra para a qual eu queria calcular estes vetores, estes embeddings, eram relevantes. E portanto, mesmo que fossem pouco relevantes, tinham alguma relevância e isto confundia um bocadinho as coisas. Este modelo, como tem um segundo modelo em cima, vamos pôr assim, de atenção, ele consegue dizer estas palavras não são relevantes, as mais relevantes são estas, e face a estas, os pesos devem ser estes. Sim, depois isto desbloqueou muita coisa para a frente, não é? Isto é o que se chama os transformers. Isto é o que se chama os transformers que usam este mecanismo de attention, exatamente. O transformer é um transformer block, é uma coisa, uma peça de Lego um bocadinho mais robusta dentro destas redes neuronais que usa esse tal mecanismo de atenção para prever ou seja, para duas coisas, para a inferência da frase e depois para gerar texto da frase. Porque nós aqui também estamos aqui a falar um bocadinho dos dois conceitos, e aí foi culpa minha que eu trouxe essa ideia também. Temos aqui sempre dois conceitos nesta área de processamento de linguagem natural. Há a componente de inferência e há a componente de linguagem, que se nós pensarmos é muito como nós humanos funcionamos. Nós sabemos, eu comparo sempre muito às professores que tivemos no passado, que é, há professores com uma componente de inferência muito forte e com uma componente de linguagem terrível, não é? Que são aqueles professores que explicam, percebem tudo, mas explicam muito mal, e há o revés da moeda também, que são, eu não sei se não vou usar aqui um termo tipo que ainda pode fazer aqui um blip no podcast, mas há aquelas pessoas que têm uma inferência
baixa e muita Muita componente verbal, oratória. muita oratória, exatamente. E, portanto, nós também vemos isso e é exatamente como estes mecanismos funcionam, como estes modelos funcionam. Tem essas duas componentes também. Pronto, e o GPT é um caso destes modelos, mas treinado com muitos mais dados e com muitos mais parâmetros. Mas se calhar, antes de irmos ao GPT, há aqui outra coisa que eu também queria referenciar, que é esta passagem de palavras para vetores, portanto, no fundo de texto para matemática, permitiu fazer outras aplicações também com uma qualidade muito maior, que são as aplicações de tradução, porque um conceito em Exatamente. português, à partida terá um conceito semelhante em inglês com um vetor matemático muito, muito parecido e que, portanto, eu Exatamente. consigo traduzir os conceitos muito melhor do que se estivesse a fazer pelos métodos antigos, quase uma tradução direta palavra a palavra, não é? Literal. E, O portanto, que a frase, quebrava no fundo, logo é uma em certos amálgama de idiomas. vetores. É Exato. isso. Quebrava logo em certos idiomas em que nós começamos a escrever a frase de uma forma completamente diferente. Por exemplo, se nós dissermos eu vou ao café na sexta-feira, se formos escrever isto em mandarim, é eu sexta-feira vou ao café. Portanto, logo aí já trocámos tudo. E, Sim, portanto, sim, sim, sim. aí Exatamente. é muito. Isso foi chave para resolver esse problema. Mas há outra questão que eu tenho, que é como é que estes modelos são treinados? Porque eu acho que isso depois vai ter efeito na maneira como eles funcionam Sim. também e como se vê, aliás, eles a funcionarem, que é eles a escreverem o texto, quase, não é? Eles têm sempre, ou seja, o chat GPT é excelente, excelente no sentido em que a expressão é excelente, porque o chat GPT tem exatamente as duas componentes que eu disse. A parte que é treinada, as duas partes são treinadas, a parte de GPT, portanto a parte de inferência, que são o Generative General, Pre-train, exato, General ou Generative, já Pre-trained Pre-train Transform, Transformer, essa é a parte que exato. interessa, é Pre-train Transformers, e chat, que é a parte de conversação. E estes modelos são treinados, basicamente, nós temos há uma parte de inferência na própria internet, ou seja, em que nós vamos pré-treinar estes transformers para eles serem utilizados como base de inferência. Portanto, eu tenho uma base de dados vetorial em que, se eu mandar uma frase para dentro deste sistema, esse sistema vai tentar posicionar a frase no seu sistema vetorial perto de onde ele acha que a resposta deve começar, e aí depois aparece o modelo de resposta, de next best word, basicamente. Ou seja, em que ele começa a frase e a partir daí começa a calcular a probabilidade das próximas palavras serem os melhores com base nesses pre-trained transformers. Portanto, vai Exato. estar Ou seja, sempre. Diz isto, desculpa. faça a frase, à pergunta que eu fizer, ele começa com a primeira palavra e depois, ok, tudo o que foi dito, qual é que é a próxima? E tudo o que Exatamente. foi dito, qual é que é a próxima? E por isso é que nós, quando fazemos uma pergunta ao ChatGPT, vemos-lo a escrever quase palavra a palavra, aquilo no fundo é um Exatamente. autocomplete em esteroides. Exatamente. E ele tá à procura, e uma das coisas que agora fazemos com este tipo de modelos é o chamado prompt engineering, é porque a prompt vai para dentro desse autocomplete. Ou seja, ele vai procurar dentro dessa resposta. O que ele faz mais é, alguém me está a perguntar isto, a seguir esta pergunta, que eu vou ver dentro da minha base de inferência como é que eu devo responder. Eu, depois de ver este ponto de interrogação, eu sei que tenho que começar a responder qualquer coisa. E normalmente eles são sempre muito simpáticos. Quando vem uma pergunta, diz: se nós perguntarmos, podes-me ajudar com não sei o quê, ele responde: claro que sim, porque a probabilidade de haver uma resposta simpática depois disto, principalmente se ele não estiver no trânsito em Portugal, é começar com claro que sim e começa a responder. Portanto, mas tem sempre estas duas componentes. E isto é muito interessante porque nós descobrimos coisas fantásticas a fazer isto. Tipo, por exemplo, transformarmos documentos em vetores e anexá-los àquilo que o chat GPT já sabe, é suficiente para conseguir tirar uma base de inferência muito boa já daquilo que existe no chat GPT. Porque o chat GPT é muito generalista, ou o GPT é muito generalista, sabe muita coisa sobre tudo, mas não é espetacular em coisas específicas. E se Ou nós seja, adicionarmos esse conhecimento, ele consegue ir lá. é isso que tu estás a dizer, o GPT foi treinado em conhecimento de internet, portanto Conhecimento em de internet. milhões de textos do Reddit e Yeah. do Google e da Wikipedia, e ele tem esse conhecimento dentro dele, ele sabe que se eu fizer uma pergunta sobre um tema qualquer, ele aprendeu esses conceitos e estão embebidos nos pesos do modelo, não é? que foram calculados quando ele foi treinado, mas coisas novas e coisas para as quais ele não teve muita Muita informação, exposição. e ele não vai saber, Exatamente. mas se tu conseguires introduzir esses vetores dentro dos pesos, ou de certa forma deixar Exatamente. que ele consulte
esse texto ele vai conseguir responder melhor às perguntas que tu fazes, não é? Um exemplo estupidamente egocêntrico. É isso mesmo, um exemplo estupidamente egocêntrico e que vou ter que perdoar os teus ouvintes por estar a usá-lo, mas acho que é fácil de perceber. Foi. E nós temos sempre, na Dare Data, andamos sempre a fazer isto, que é perguntar ao ChatGPT quem é que nós somos, cada um de nós. E eu fui perguntar quem é o Ivo Bernardo. E como eu tenho algumas coisas na internet, por exemplo, no Udemy, na Nova, na própria Dare Data e o LinkedIn, ele consegue ir buscar algumas coisas. Mas vai buscar muito poucas, porque eu sou insignificante. Ou seja, Claro. para tudo o que ele tem, eu sou nem uma formiguinha, sou um mini átomo. Então ele inventa que se farta. Ele começou a dizer: muito bem, o Ivo Bernardo é um empreendedor na área tecnológica, cofundador da Jungle AI, blá blá blá, e foi por aí fora. Isto é um mime aqui da Dare Data, que é dizerem que eu extraí, e que um beijo já agora ao pessoal da Jungle, mas que eu extraí por ter ido para a Jungle e ninguém sabia. E eu disse: olhem, desculpa, o ChatGPT disse, mas isto e depois com a universidade, então, mas ele dá aulas onde? E ele começa a dizer: ele dá aulas de estatística e de machine learning no técnico e na FCUL, e eu, pronto, já me tramou a vida em todo lado. Já está a inventar. Se alguém fosse confiar naquilo a 100%, para perguntar sobre mim e achar que eu já tinha saído de todas as organizações onde estou envolvido de repente de um momento para o outro. Sim. Mas depois, se nós adicionarmos documentos da Dare Data, só para te dizer isto, se nós adicionarmos poucos documentos sobre a Dare Data e a história da Dare Data, ele já vai responder sempre certo a esta pergunta, a dizer quem é que eu sou. Porque bastou-lhe ter essa informação extra, que é mais específica e que, nestes sistemas que são os RAG, ele vai dar mais ênfase a esse tipo a estas novas informações que nós estamos a dar. Mas ele, no real, coisas particulares, ele não sabe grande coisa. Mas então aqui acho que coloca-se outra questão, que é o ChatGPT tem uma base de dados por trás, ou os pesos que ele tem são capazes de codificar todo o conhecimento? Ou seja, o vanilla, portanto, se não lhe deres informação nenhuma. Não são. Eles têm que ter o conceito dentro dessa base de dados vetorial. Eles estão sempre atentos, por exemplo, agora para o GPT-4 ou Mini, eles atualizaram a base de dados vetorial que têm por trás. Ou seja, claro que se nós fizermos o nosso... Isso é o truque com o Custom GPT, fazemos aqueles Custom GPTs para nós, é exatamente para adicionar o nosso contexto e eles transformarem na base de dados vetorial que eles têm na parte de inferência do lado deles, para o nosso caso. Porque se tu não lhe deres novo contexto, por exemplo, se amanhã, vamos imaginar, que nunca tinha existido Gangnam Style. Pronto. Não sei se éramos um mundo melhor ou pior, vou deixar os teus ouvintes tomar essa decisão. Eu achei muito interessante o Gangnam Style, achei que foi uma colisão cultural muito interessante, mas se nunca existisse Gangnam Style, eu nunca ia saber o que era Gangnam Style, não é? Portanto, se o Gangnam Style surgisse este ano e lhe perguntássemos sobre o Gangnam Style, ele não tem sequer esta parte vetorial guardada no lado dele, portanto ele não vai saber que raio tu estás a dizer. E isso é interessante e precisa. Portanto, há sempre uma componente física associada, isso é a parte mais gira, que é, tem que haver uma base de dados física com alguma coisa guardada do mundo todo, ou seja, tem que haver este conhecimento, tem que estar codificado, e aqui entramos depois no debate se isto não será a verdadeira limitação da inteligência artificial, que é o mundo não é todo quantificável, mas, bem, isto para outro episódio, Álvaro. Mas então, basicamente, estes modelos também sabem muito porque todo o conhecimento humano, ou seja, de repente estes modelos não são só modelos de texto, não é? Passam a ser modelos que as pessoas consultam para ajudar a programar, para ajudar a resolver problemas, até para fazer algumas previsões, porque eles passam a ter todo o conhecimento humano, ou aquele que está colocado de forma textual, que não é todo, mas é muito, e conseguem lê-lo, não é? E conseguem ponderá-lo. Qual é que é, ou seja, isso, tu disseste agora que era uma das limitações, que é se nem todo o conhecimento está de forma, vou dizer comestível, não sei se é a melhor palavra, mas para o ChatGPT, como é que isto agora vai evoluir? Portanto, nós já tivemos o 3.5, que foi o que foi lançado na altura em 2022 para o ChatGPT, entretanto temos uma série de outros modelos. O mais avançado agora é o 4O, o Omni, como tu falaste, que até tem outras capacidades. Qual é que é o próximo passo? É eles ficarem só cada vez mais inteligentes, mais capazes, com mais pesos? Ou existem outras capacidades que nós ainda não estamos aqui a perceber e que eles vão conseguir fazer? Eu acho que podem existir outras capacidades que nós não conseguimos perceber e talvez nunca consigamos. Essa é a parte assustadora no meio disto tudo, que é, se
se estes sistemas forem capazes de criar conhecimento novo um dia, se calhar vai ser conhecimento que nós nem vamos conseguir apreender enquanto seres humanos, pela nossa percepção. E essa é, porque a limitação daquilo que é simplesmente consumo de conteúdo, eles vão continuar a fazer, ou seja, eles vão continuar a ser os chamados papagaios estocásticos. Eles são papagaios estocásticos, no fundo. Quando eu digo isto, são papagaios que repetem o mais provável. É isto, no fundo é isto. E o GPT é isto, no fundo. O GPT não tem conhecimento per si de tomar uma ação, não é? Ele tem, basicamente tem um cérebro do tamanho quase do mundo, mas porque a parte de inferência dele é muito forte. Agora, se isto será a limitação da inteligência artificial, não sabemos, e não sabemos até que ponto. Agora aí coloca-se muito a questão de qual é que será o platô. Será simplesmente sistemas mais inteligentes e mais capazes, ou vão haver sistemas capazes de criar o próprio conhecimento que nós não conseguimos criar enquanto seres humanos? E aí está realmente um dos riscos que os doomers desta área, não os boomers, os doomers, sim, os doomers com D, que tanto profetizam também nesta área. Temos os dois lados, temos os optimistas e os doomers, é um campo. Uma das aplicações que eu achei interessante, e acho que vai de encontrar aquilo que estavas a dizer, que era de criar novo conhecimento, é na área da medicina, da saúde. Exatamente. Em que existem milhões de data points, ou seja, basicamente toda a sequência de DNA pode ser um data point diferente, variáveis de saúde, biométricas, indicadores biomédicos que nós não conseguimos correlacionar de forma útil, pelo menos, e em tempo útil, não é? E que se nós dermos só estes dados todos e treinarmos no GPT, porque nós aqui estamos a falar de texto, mas estes modelos de Transformer podem ser aplicados a qualquer tipo de dados que não seja inteligível de uma forma tabular, ou seja, pode ser, por exemplo, para prever, tudo o que seja prever next best qualquer coisa, pode ser treinado com um GPT. E neste caso, por exemplo, prever uma doença ou algo do género com base no historial todo de saúde de uma pessoa, pode ser uma aplicação de um Transformer que não é treinada em texto especificamente. Exatamente. E possivelmente vai ser possível, talvez. Agora, sim, dependendo da limitação, ou seja, isto tudo depende da limitação estatística que nós não conhecemos ainda sobre as doenças, ou seja, não sabemos o quão determinístico é se alguém vai ter uma doença simplesmente porque já vai ter, ou se há uma componente estatística muito forte associada, multivariada, que é muito difícil de prever. Esta é a outra salvação que os seres humanos podem ter, direi. Okay. Que o mundo seja puramente estatístico, imprevisível e que é basicamente atirar uma agulha ao chão e ela andar a saltar de um lado para o outro, e nem o próprio GPT vai conseguir determinar isso. Para ele vai ser impossível também determinar isso, porque por si só já é impossível de prever. É uma das questões que levantamos aqui também. Mas uma coisa importante nesta área da medicina, e disseste isto de novo conhecimento, que eu acho que é interessante nós pensarmos, acho que além de criar novas coisas que nós somos capazes de perceber a ligação, é nós nem sermos capazes. Era imaginar que nascia um GPT antes de Copérnico e que esse GPT começava a fazer coisas a dizer que o Sol estava no centro. Tipo, os seres humanos naquela altura nem conseguiam apreender essa noção. Não tiveram tempo. E se um GPT começasse a fazer uma data de coisas à volta disso, com base nessa premissa, os seres humanos naquela altura iam ficar muito a duvidar bastante do que é que se passava. Por exemplo, vamos imaginar que tudo o que, hipoteticamente, não acredito nisto, atenção, ok, não me chamem negacionista ou algo do género, mas vamos imaginar que a teoria da relatividade não estava correta, estava errada, e que uma máquina de inteligência artificial descobria isto. Para nós iria ser difícil acompanhar, digamos. Claro. Ou seja, digamos que só conseguias apreender isto se tivéssemos a capacidade computacional que um sistema destes tem. Era difícil para nós. Ou seja, podemos achar que ele estava a alucinar, não é? Ou seja, a inventar as tais coisas como tu que referiste das aulas numa faculdade X que não é Exatamente. Verdade. E depois, se calhar até é verdade e eu não sei. Ele estava a dizer que há um mundo qualquer alternativo, tipo outro verso que eu não conheço. Mas, exatamente. Então, tenho só mais aqui um tema, se calhar. Antes disso, isto leva-me só a uma conclusão, que é, há uma certa parte do desenvolvimento desta área, principalmente a partir do momento em que as redes neurais começaram a ficar mais complexas, e é isto, acho que se pode chamar Deep Learning, não é? Portanto, é o desenvolvimento destas redes mais complexas,
que é um bocadinho tentativa e erro, e é se eu aumentar muito os parâmetros, porque eu nem sequer percebo bem como é que eles estão a reagir, nem é possível eu perceber, porque são milhares de milhões de parâmetros. Exatamente. O que é que acontece se eu aumentar muito, lhe der mais dados e dados de outra forma e etc, e fazer muitos testes até ele aumentar um bocadinho a performance, não é? Portanto, Exato. Exatamente, este foi o primeiro caso, desculpa interromper, só para dizer isto muito rápido. Não, força. Este foi o primeiro caso em que nós vimos que dar uma quantidade absurda de dados com o GPT resultava em melhorias gigantes. Porque quando fizeram os testes de melhorar simplesmente os parâmetros e o tamanho, ou seja, a chamada força bruta, é do género, eu costumo comparar a dizer mais esteroides, a ver se levanta um caminhão, e ele estava a levantar o caminhão. Atenção, não usem, ok? Portanto, se quiseres cortar esta parte, corta. Mas é uma comparação que as pessoas percebem. E aqui foi o único caso em que isso resultou, em que tu deste simplesmente mais e mais pesos e ele de facto resolvia coisas muito mais complexas. Porque no passado estas experiências eram do género, ele atingia um platô, como tu também viste em várias experiências, rapidamente. Mas nós já estamos a ver alguns casos em que estamos a atingir o platô com GPTs. Um exemplo, saiu um paper há pouco tempo que foi, eu acho sempre, esta frase soa muito pedante, mas desculpa, mas é só porque vamos acompanhando aqui dentro da data. Saiu um paper, não é? Tipo, sou um bocadinho pedante. Mas saiu um paper há pouco tempo em que tínhamos, basicamente, era um estudo a perceber a persuasão política destes modelos. E há uma lei logarítmica na persuasão política destes modelos, ou seja, a partir de um determinado momento, mais pesos dentro destes modelos não faz com que eles sejam mais persuasivos politicamente. O que é uma boa notícia. Sim, neste caso é bom. Neste caso é uma boa notícia. Mas, ou seja, vamos começar a ver aplicações em que vamos atingir este platô, possivelmente. Em que vamos ver este platô a ser atingido. Ok. Então agora menos técnico e se calhar mais olhar para o futuro, e vocês de certeza que lidam muito com isto na Dare Data, que é, em termos de tarefas, há sempre aquela questão de vou ficar sem trabalho, um AI vai-me substituir. Quais é que tu achas que são efetivamente algumas das tarefas, e não vou dizer trabalhos porque é um bocadinho mais complexo, mas as tarefas que vão ser primeiro substituídas por estes modelos e versões novas destes modelos? Olha, excelente pergunta. Eu tenho pensado muito sobre isto e olhando para os meus alunos também, eu se calhar não colocaria isto nas tarefas. Eu colocaria isto na postura de muita gente em determinadas profissões. Por exemplo, eu acho que cada vez mais se vai valorizar eu não sei o artesão, ou seja, eu não sei como esta palavra se traduz tão bem em português, mas o craftsmanship, não é? Por exemplo, quem escreve bem, efetivamente bem, eu acho que ainda vai ter mais procura de futuro do que quem simplesmente escreve. Quem escreve por escrever, quem é uma máquina simplesmente produzir. Mas quem tem um gosto pela craft, vai ser mais procurado, e nós começamos a sentir isso já, que é, nós enquanto seres humanos começamos a ser inundados por conteúdo gerado por AI, vamos ao LinkedIn, são só posts gerados por AI, que aquilo vê-se a 70 mil léguas que foi escrito por AI, só as pessoas que escreveram aquilo é que acham que aquilo não se percebe, mas ninguém usa pivotal no dia-a-dia, não me tramem, para não dizer outra coisa. Delve e cenas de género. Usar AI, excelente, mas tentarem ter a sua voz era uma boa ideia. Eu acho que isto vai ser cada vez mais valorizado. E depois há todas as profissões que têm uma componente de simplesmente repetição, vão ser aquelas que vão ser mais substituídas. Nomeadamente, por exemplo, call center é uma tarefa extremamente repetitiva, principalmente na parte de apoio ao cliente. Acho que aí é improvável que tenhamos humanos a fazer aquilo de futuro de forma muito proeminente como temos hoje. Porquê? Porque é um trabalho que muitas pessoas não gostam. Eu trabalhei lá, não recomendava quando estava na universidade, portanto, não recomendava. Acho que é um trabalho muito extenuante, muito cansativo, e as máquinas fazem melhor para resolver a maior parte dos sistemas. Agora, não significa que quem tenha o gosto realmente por atender ao cliente por telefone e gosto pelaquela craft, que não continua a ter um trabalho para si. Agora, acho é que muitas profissões vão sofrer por isto. Vamos ter simplesmente uma tail de pessoas que têm um gosto pela craft e por fazerem as coisas a ser muito mais relevantes do que as outras que simplesmente estão a fazer por fazer. E eu acho que as próprias pessoas para se protegerem contra isso,
devem não confiar cegamente nas máquinas, que vemos isso a acontecer hoje muito em toda a gente. Se nós quisermos estupidificar o ser humano estupidifica-se. E com estas máquinas é muito fácil tu estupidificar-te, ou seja, no outro dia estava a ver um vídeo de um aluno numa sala de aula a responder a um teste em que ele estava literalmente com o teste, com o GPT aberto ao lado, fazia screenshot do GPT para lá, aquilo recebia uma resposta e ele marcava. Escrevia, marcava. Pá, se é isto que nós queremos ser, se calhar não vai haver profissões para todos, é verdade. Mas isto não é Pois. uma pessoa que tem um gosto pela craft, digamos assim. Sim, 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 Isto sim. foi um paralelo um bocadinho grande, mas eu acho que, no fundo, estas profissões de repetição, tudo o que sejam profissões de repetição, vão sofrer. Eu não acredito que software engineering, coding, vá sofrer tanto, porque eu acredito que os excelentes programadores são invariavelmente necessários pela questão de precisarem de contexto, pela questão de o mundo todo não ser codificado, como nós falámos há pouco, e ainda vão ser mais necessários. Ou seja, do que. Agora, claro, quem só está a fazer código por fazer código, se calhar não vai ter grande sucesso então na Sim, sim, profissão. sim, Acho que sim. no fundo é isso. Por acaso acho que concordo com essa última. Não tinha pensado na parte do craftsmanship, mas concordo com essa parte da malta que desenvolve software e que trata dados e assim, porque acho que isso ainda tem muitos desafios. Mas eu até estava a discutir uma coisa engraçada ou interessante com um amigo há dias, que era, eu acho que cada vez mais este toque humano até pode começar a ser um fator diferenciador de luxo, ou seja, de experiências Exato. mais luxuosas, exatamente por não ser feito com máquinas e com AI. Portanto, também Exatamente. pode ir um bocadinho para aí e toca se calhar nesse ponto das crafts, né? As coisas que são, Exatamente. aliás, agora as coisas que são feitas à mão já têm mais valor. Se no futuro for quase tudo automatizado, mesmo serviço e assim, por máquinas, entretanto acho que ainda vai ganhar um expoente maior este Exatamente. human touch. E isto é só a minha humilde opinião, que é muito, muito pequena no meio deste mundo, a sério, porque eu acho que alguém que diga com toda a certeza que sabe que vamos ter mais jobs no final ou menos, está só a enganar-se ele próprio. Eu digo sempre isto a toda a gente, que é quando ouvem essas opiniões fortes na área da AI, seja de vamos todos morrer, ou seja de isto vai ser rosas para toda a gente, primeiro vejam quem é que a pessoa representa, primeiro vejam onde é que ela está a trabalhar e depois tomem as vossas conclusões, porque isso é extremamente importante. O Geoffrey Hinton, ele é um bocadinho doomer, mas pronto, o Hinton que estava na Google, ele saiu da Google para poder opinar sobre a AI. E eu acho que quando se opina de forma forte sobre o futuro, esta é a estratégia certa. Eu opino com base naquilo que é a minha humilde opinião e acho que não tem face value muito grande. Ou seja, tem com base naquilo que eu acho e a minha experiência que é limitada àquilo que eu vejo. Agora, acho que isso é muito. Vejo pessoas com opiniões muito fortes já a tomar decisões, a tomar. Isto de facto é AI, isto vai ser como as outras revoluções tecnológicas. Pá, isto acho que é muito difícil de dizer se vai ser ou não vai ser, porque é uma revolução como as outras não foram, porque é uma revolução generalista, não é? Eu dou muitas vezes vamos já calar, já estou aqui a alongar Não, um não, isso bocadinho, está à mas vontade. eu dou sempre este exemplo que é, eu acho realmente que nós, neste tipo de substituição, eu já disse isto várias vezes, que é, se nós considerarmos a substituição do cavalo ou seja, da carroça pelo automóvel, ali nos 1910, talvez, à volta disso, ou 1900, nós aqui só não temos a certeza se somos o cavalo. É a única coisa. Ainda não temos a certeza se somos o cavalo nesta substituição. Ou se somos o humano. Não sabemos. Vamos utilizar estas máquinas? Ou de facto somos o Certo. cavalo e já não temos grande utilidade? Não sabemos. Acho que ninguém sabe. Acho que é muito difícil alguém responder. O que nós podemos fazer é tentar que esses sistemas sejam, neste caso nós enquanto Herdate, o que tentamos fazer é que esses sistemas sejam feitos de uma forma responsável e nós tentamos sempre que exista uma perspectiva de aumento do ser humano, nunca uma substituição total, porque não acreditamos nisso. Mas pronto, eu posso acreditar que a minha avó vai viver até aos 150, não significa que ela vá, não é? Portanto, é o que eu acredito, pode não ser a realidade. Eu acredito que o aumento do ser humano vai ser brutal e acredito que devemos todos trabalhar para isso. Não significa que no fim aconteça, no fundo. Sim. E já vemos muitos casos disso, malta que utiliza AI para automatizar até uma parte do próprio trabalho
e que depois se torna muito mais produtivo e que isso até o leva a ser promovido e, portanto, não só não está a perder o trabalho, como está a ter um trabalho melhor por ter utilizado inteligência artificial. Tu que lidas com pessoas de todos os ângulos, há pessoas da área económica e de gestão que têm um pavor à parte técnica, não é? Tem um pavor, pá, normal. Eu também tive quando cheguei à universidade, depois lá fiz psicoterapia para superar isso. Mas tem um pavor à parte técnica. Mas tem pavor à parte técnica. Um dos projetos que nós tivemos a fazer foi, por exemplo, ajudar a transformar base de dados, linguagem de base de dados, em linguagem de texto natural. Portanto, tu é linguagem. Foi o contrário. Pronto, tu estavas, por exemplo, tu estás na rua, é a transcrição entre as duas coisas. Tu estás na rua a ser um vendedor e vais a um determinado cliente e precisas de saber se aquele cliente está a entrar em cumprimento contigo ou não. E não tens acesso àquela informação no momento. Pá, não queres fazer um select a uma base de dados, não é? Tipo, não queres estar ali na rua, abrir o computador, fazer select, primeiro porque não precisas de aprender, pá, e depois porque tens medo de fazer alguma query que não seja bem feita. Então, uma das coisas, estas interfaces são brutais, que é ele perguntar, o cliente X tem em cumprimento comigo, e aquele GPT que está treinado para aquilo vai ver o sistema de base de dados da empresa, faz a query e devolve em linguagem natural e diz, olha, fui ver e este cliente não tem cumprimento, podes-lhe fazer uma oferta, etc. Pá, isto é brutal para as pessoas que estão no terreno, principalmente para as pessoas que andam no terreno e que têm que ter aplicações e coisas rápidas para tomar decisões, é brutal, e eu acho que é aí que vejo um enorme ganho. As pessoas estão muito contentes com estes sistemas, no fundo. Isso foi um bocadinho parecido com a minha tese, que era um chatbot para recomendações alimentares e que é uma base de dados de refeições e nutrientes e, portanto, depois fazia essa ponte. Agora, assim, última pergunta, se calhar, que é, eu no início, uma das coisas que eu falei foi o Turing Test, que foi um teste desenvolvido pelo investigador Alan Turing para identificar se uma máquina era inteligente ou não. E o ChatGPT rebentou com esse teste. Portanto, passou o teste com distinção. E agora põe-se a questão que outros métodos é que se podem utilizar para identificar o que é um AI ou o que é um humano, não é? Porque esse teste já não faz sentido agora. Eu honestamente acho que essa é a pergunta mais difícil que me fizeste aqui no podcast. Pois. E não estava nas perguntas que eu tinha deixado, portanto lembrei-me agora. Não, mas fizeste bem em perguntar. Eu estou a dizer é que eu acho muito difícil de responder porque além do Turing Test é muito difícil perceber o que é que, ou seja, nós aí vamos a outra questão, que é o que é que nos faz humanos, não é? Exato. Aí vamos a essa questão, que é o que é que nos faz humanos, o que é que agora nos faz diferente destas máquinas? É a parte da sensibilidade, é a parte da capacidade de lidar com ambiguidade e eu diria de fazer analogias, ou seja, as nossas analogias são simplesmente mais fortes do que estes GPTs? Será que é a nossa capacidade de aprender em ambientes e de adaptação e de resiliência que este tipo de sistemas não têm? Ou seja, será que esses sistemas são Ferraris e nós somos todo o terreno? E é isso que nos faz humanos? Somos capazes de nos adaptar a diversas coisas que esses sistemas não são? Acho que possivelmente vamos evoluir por aí, porque vamos tentar, acho que nesta pergunta nós vamos tentar procurar a nossa própria humanidade, ou seja, vamos tentar procurar definir o que é que nos faz humanos, já que é tão difícil responder à pergunta o que é consciência, não é? É tão difícil, será que esses sistemas são conscientes? Esses sistemas pensam? É sempre aquelas perguntas que ficam no ar e que ainda não sabemos responder por uma questão muito simples, nós não sabemos responder porque também não conhecemos o nosso cérebro de forma suficiente. Não é? E não conhecendo o nosso cérebro de forma suficiente, não vamos conseguir ainda responder estas perguntas. Portanto, voltando agora, respondendo concretamente à tua pergunta, mesmo não tanto no briefing, acho que me safei, mas respondendo concretamente, eu acho que os testes que vão sair, além do Turing Test, são testes que vão partir daquilo que vai ser a nossa definição de humanidade. E para estes testes surgirem, nós vamos ter que definir a humanidade primeiro. O que é ser humano primeiro, basicamente. Okay. Acho que é isto. Assim. Pá, apesar de não estar no guião, acho que foi uma ótima maneira de acabar a conversa. Bom, tranquilo. Ainda bem. Olha, Ivo, obrigado, pá, adorei. Muito obrigado também, por ter aceitado aqui o desafio. E pronto, malta que está a ouvir, se gostou, acho que merece uma partilha e merece aí uma review e comentários. Comentem, acho que um exercício engraçado era a malta perguntar no GPT sobre ela própria e ver o que é que responde.
para saber quem é quem. Ok, bem, pronto, Exatamente. então vou parar aqui a conversa e é isso, e vemo-nos na próxima semana. Muito obrigado, Álvaro.